Durante décadas, ela disse ao Brasil inteiro que havia nascido em Leningrado, no meio do caos da Segunda Guerra Mundial, com direito a explosões no céu e um pai levado à força para os campos de trabalho da Sibéria. Era uma história e tanto, contada com aquela gargalhada espalhafatosa que se tornou sua marca registrada. O problema é que quase nada daquilo era verdade. Por trás da mulher mais extravagante da televisão brasileira, existia uma origem completamente diferente, uma fuga real da guerra, uma prisão política silenciada e uma vida inteira construída em cima de segredos que ela preferiu reescrever a enfrentar. Hoje você vai descobrir a verdadeira história de Elke Maravilha, desde a Alemanha destruída onde ela realmente nasceu, até a cela onde foi presa décadas depois, já adulta, já famosa, já símbolo de um Brasil que ela ajudava a moldar. Fica até o final, porque o final dessa história é tão intenso quanto qualquer coisa que ela tenha inventado para as câmeras. A história oficial, repetida por ela em praticamente toda a entrevista que deu ao longo da vida, e até estampada em seu próprio obituário no telejornal mais assistido do país, dizia que Elke havia nascido em Leningrado, atual São Petersburgo, filha de um pai russo perseguido pelo regime soviético. Segundo essa versão, a família teria fugido do inferno comunista, atravessado fronteiras, sobrevivido a perseguições, até finalmente encontrar refúgio no Brasil. Uma história digna de filme, contada com o glamour teatral que Elke cultivava em cada detalhe de sua imagem pública. Só que quando o jornalista Chico Felitti começou a pesquisar profundamente para escrever sua biografia oficial, algo não batia. E foi ao conseguir acesso a uma certidão de nascimento, entregue por um antigo professor de Elke, que a verdade começou a vir à tona. Ela não havia nascido na Rússia. Havia nascido numa pacata cidadezinha no sul da Alemanha, chamada Lautkirch im Allgäu, em 22 de fevereiro de 1945, batizada com o nome de Elke Georgievna Grunup. Uma informação confirmada mais tarde pelos próprios irmãos da artista. E se você prestou atenção na data, já entendeu por que essa origem é tão mais impactante do que a lenda que ela mesma espalhou. Fevereiro de 1945 era um dos momentos mais brutais da história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial estava em seus últimos meses e a Alemanha vivia sob bombardeios constantes, escassez extrema, fome, destruição em cada esquina. Foi nesse cenário devastador que Elke veio ao mundo. Não em meio a explosões dramáticas de um roteiro inventado sobre Leningrado, mas dentro da realidade concreta e aterrorizante de uma Europa em colapso. Anos depois da guerra, ainda enfrentando a pobreza generalizada que assolava o continente destruído, seus pais, Georg Grunup e Liselotte König, tomaram a decisão que mudaria para sempre o destino da família: emigrar. Quando Elke tinha entre 4 e 7 anos, dependendo da fonte consultada, a família embarcou rumo ao Brasil, fugindo não de perseguições políticas soviéticas, como ela contaria depois, mas da miséria real deixada pela guerra que havia arrasado a Europa. Chegando ao Brasil, a família se estabeleceu inicialmente em Minas Gerais, na zona rural de Itabira, e depois passou por diferentes cidades do interior de São Paulo, como Atibaia e Bragança Paulista. Uma infância simples, de imigrantes recomeçando do zero em terra estrangeira, muito distante do glamour que a menina Elke construiria décadas mais tarde diante das câmeras de televisão. Ela começou a trabalhar cedo. Aos 14 anos, já dava aulas de idiomas, aproveitando uma habilidade que se tornaria impressionante ao longo da vida. Elke chegaria a falar 8 línguas fluentemente, um talento raro que a ajudaria a vencer, ainda jovem, o concurso de beleza Glamour Girl em Belo Horizonte, abrindo as portas para sua carreira como modelo. Mas por que, então, inventar uma origem russa tão elaborada, cheia de explosões e perseguições, quando a verdade, uma fuga real da guerra e da pobreza, já era, por si só, uma história de superação digna de ser contada? Segundo pessoas próximas a ela, a resposta está em algo mais profundo do que simples vaidade artística. Amigos e familiares relataram que Elke tinha o hábito de contar a história da vida que gostaria de ter tido, e não necessariamente a vida que realmente viveu.
uma reconstrução constante da própria identidade, quase como se, ao reescrever o passado, ela pudesse controlar também o presente. E, no entanto, curiosamente, ela se incomodava profundamente sempre que alguém sugeria que a Elke das câmeras era apenas um personagem. Para ela, aquilo tudo era genuíno, mesmo quando não era exatamente verdadeiro. Esse padrão de reinvenção e mistério não ficou restrito à sua origem. Ele voltaria de forma ainda mais dramática, décadas depois, já em plena ditadura militar brasileira, num episódio que a maioria dos fãs de Elke sequer conhece. Em 1972, ela já era uma modelo de sucesso, conhecida nos círculos da moda e da televisão, e havia se tornado amiga próxima da estilista Zuzu Angel. Zuzu vivia um pesadelo pessoal. Seu filho, Stuart Angel Jones, havia sido preso, torturado e morto pelo regime militar dentro da base aérea do Galeão, embora o governo insistisse em tratá-lo publicamente como foragido. Um dia, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Elke se deparou com um cartaz oficial estampando o rosto de Stuart como procurado pelas autoridades. Tomada pela indignação de saber que o rapaz já havia sido brutalmente assassinado, ela arrancou o cartaz da parede, na frente de todo mundo, e o rasgou em pedaços, aos gritos. O gesto, aparentemente simples, teve consequências imediatas e sérias. Elke foi presa ali mesmo, enquadrada na Lei de Segurança Nacional, acusada de atrapalhar a localização de um foragido que, cinicamente, os próprios militares sabiam estar morto havia meses. Ela permaneceu detida por 6 dias, um período de silêncio e incerteza sobre o que ainda poderia acontecer com ela. Segundo relatos, um policial chegou a lhe oferecer a devolução de seus documentos em troca de algum tipo de acordo, uma proposta que ela recusou. O resultado dessa recusa e da própria prisão foi drástico. Elke perdeu, segundo suas próprias declarações ao longo da vida, sua cidadania brasileira, tornando-se oficialmente apátrida. Passou a viajar com um passaporte da Organização das Nações Unidas, documento destinado a refugiados e pessoas sem nacionalidade definida. O mesmo tipo de documento que, ironicamente, remetia de volta à história de deslocamento e fuga que marcara sua própria infância na Europa devastada pela guerra. Ela só recuperaria alguma estabilidade documental anos mais tarde, ao requisitar formalmente a cidadania alemã, a única que efetivamente possuía por direito de nascimento. Nos anos 90, finalmente conseguiu um passaporte alemão, mas jamais voltou a solicitar a nacionalidade brasileira, mesmo continuando a viver, trabalhar e se tornar um dos maiores ícones culturais do Brasil até o fim da vida. Esse foi, segundo o próprio biógrafo Chico Felitti, o único momento de violência física que Elke sofreu diretamente do regime militar. Um tapa no rosto durante a detenção. Mas a violência simbólica, o medo, a perda de trabalho, a instabilidade de viver sem documentos reconhecidos por seu próprio país de residência, isso ela carregou por muito mais tempo, quase sempre escondido atrás do bom humor performático que o público esperava dela. Porque era exatamente esse contraste que definia Elke Maravilha. Uma mulher capaz de enfrentar a ditadura militar, rasgando um cartaz com as próprias mãos, mas que preferia, na maior parte do tempo, esconder as próprias dores atrás de perucas coloridas, roupas extravagantes e uma risada que ela usava como armadura contra o mundo. Foi justamente essa dualidade entre a Elke pública, hilária, provocadora, e a Elke privada, marcada por perdas, fugas e silêncios, que moldaria também sua trajetória profissional nas décadas seguintes. Ela se tornaria uma das juradas mais amadas e reconhecíveis da televisão brasileira, ao lado de nomes como Chacrinha e Silvio Santos, onde passaria mais de uma década construindo uma persona inconfundível. Foi pioneira ao discutir na TV brasileira temas praticamente proibidos para a época, como questões LGBT, aborto e liberdade sexual, sendo uma das primeiras mulheres famosas do país a admitir publicamente ter interrompido gestações. Ao mesmo tempo, mantinha um profundo senso de justiça social, chegando a se envolver ativamente com movimentos ligados à Associação das Prostitutas do Rio de Janeiro, sempre disposta a dar voz a quem raramente tinha espaço nos holofotes.
Elke Maravilha faleceu em 16 de agosto de 2016, aos 71 anos, vítima de complicações de saúde após uma cirurgia para tratar uma úlcera. Seu obituário, exibido nos principais telejornais do país, repetiu mais uma vez a lenda que ela mesma havia criado décadas antes. Nascida em Leningrado, na Rússia. Uma última reafirmação pública da história que ela preferiu contar ao Brasil, mesmo que a verdade, revelada apenas anos depois em sua biografia oficial, fosse tão ou mais impactante. Uma menina alemã, nascida em meio aos escombros da Segunda Guerra Mundial, que atravessou o oceano fugindo da pobreza, reconstruiu sua identidade do zero em outro continente, enfrentou décadas depois a força de uma ditadura, perdeu formalmente sua nacionalidade brasileira e ainda assim se tornou, para milhões de brasileiros, o próprio símbolo do que significa ser livre, autêntico e corajoso o suficiente para viver exatamente como quisesse. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.